Para finalizar agora, eu vou falar sobre Galileu Galilei. Nasceu em 1564, em Pisa, o mais velho dos 7 irmãos. Aos 17 anos, ele ingressou na Universidade de Pisa para estudar medicina, porque era o desejo do seu pai, mas ele logo abandonou para estudar matemática, porque era sua paixão. 3 anos depois, Galileu deixou Pisa, sem concluir o curso de medicina, e começou a ensinar matemática em Florença e mais tarde em Siena. Em 1592, Galileu foi nomeado professor de matemática na Universidade de Padua, um ambiente intelectualmente liberal, o que foi bom porque era fora da jurisdição do Papa. E lá ele permaneceu por 18 anos. Foi em Padua que ele começou a discutir a teoria revolucionária do Nicolau Copérnico, que afirmou que a Terra que era o centro fixo do universo, em vez como Aristóteles insistia, mas na verdade era a Terra que orbitava o Sol. O universo, segundo Galileu, é escrito na linguagem matemática. Com isso, ele conseguiu quebrar a confiança na cosmologia aristotélica, valorizada pela Igreja Católica, e forjar um novo estudo quantitativo da natureza. Nessa época, Galileu começou um relacionamento com Maria Gamba, com quem teve 3 filhos. Enquanto trabalhava em Padua, Galileu foi apresentado a luneta, um instrumento novo da Holanda que podia ser usado para ver os navios se aproximando. Com isso, Galileu começou a fazer uma série de melhorias, tornando o instrumento holandês num telescópio. Em 1609, Galileu apontou seu telescópio para o céu noturno e começou a fazer descobertas notáveis que descreveu em um pequeno livro chamado O Mensageiro Estelar, publicado em 1610. Galileu observou também satélites orbitando Júpiter, abrindo buraco no argumento geocêntrico de que, se a Terra se movesse, perderia sua Lua. Além disso, ele notou que o planeta Vênus apresentava fases como a da Lua e, portanto, deveria orbitar o Sol e não a Terra. Galileu sabia que todas as suas descobertas eram evidências a favor do modelo copernicano. Aos 46 anos, Galileu deixou o ambiente protetor de Padua e se mudou para Florença. Em 1616, ele escreveu uma carta atacando vigorosamente os seguidores de Aristóteles. Ele argumentou fortemente que a Bíblia não deveria ser interpretada literalmente, o que levaria a contradições com os fatos sobre o mundo físico. Além disso, Galileu afirmou claramente que, para ele, a teoria copernicana não era apenas uma ferramenta de cálculo matemático, mas uma realidade física. E esse foi um dos maiores erros de Galileu. Naquela época, apenas os sacerdotes da igreja tinham permissão para interpretar a Bíblia ou defender as intenções de Deus, que era absolutamente impensável que um mero membro do público poderia fazer isso. Não demorou até que alguns clérigos fossem à Inquisição, o tribunal da Igreja Católica que investigava as acusações de heresia e acusassem formalmente Galileu Galileu. Apesar da seriedade da acusação, Galileu foi declarado inocente, mas advertido a não mais ensinar o sistema copernicano. 16 anos depois, tudo isso mudaria. Galileu, ignorando a advertência, decidiu publicar seus pontos de vista, acreditando que poderia fazê-lo sem consequências graves por parte da Igreja. Aos 68 anos, Galileu publicou o Diálogo, que foi um sucesso de imediato com o público, mas não com a Igreja. Além de considerar que Galileu houvesse desacatado as advertências consideradas na Igreja, o Papa suspeitou que ele próprio fosse Simplício, porque o sujeito era meio que ridicularizado no livro, assim, logo após a sua publicação. A Inquisição proibiu sua venda e ordenou que Galileu aparecesse em Roma, diante deles pelo crime de ensinar a teoria copernicana após ter sido ordenado a não fazê-lo. Um dos cientistas mais venerados do mundo estava de joelhos diante da Igreja, renunciando aos erros e heresias inerentes ao copernicanismo. Galileu foi executado à prisão perpétua, mas a sentença foi executada com uma certa simpatia e correspondia a uma prisão domiciliar em vez de prisão. Em 1634, ele sofreu um duro golpe quando sua filha Virgínia morreu. Ela tinha sido um grande apoio para seu pai durante a doença e a cegueira. Galileu ficou arrasado e não pôde trabalhar por muitos meses. Quando conseguiu reiniciar seu trabalho, ele começou a escrever o livro Duas Novas Ciências, que, após concluído, foi contrabandeado para fora da Itália e levado para a Holanda, onde foi publicado. Nesse livro, Galileu desenvolveu as mais importantes ideias sobre o movimento dos corpos. Galileu foi um dos primeiros a separar a ciência da filosofia e inspirou os outros a buscar a liberdade da investigação científica.
E, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e estudar bastante. Só recapitulando um pouco, a gente falou sobre o Renascimento, a Evolução Científica, o Humanismo e mencionamos alguns dos principais pensadores, como o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei. Não esqueçam de estudar, como a Karine falou, e é isso, gente. Espero que tenham gostado. Terceirão!